Bom dia aí, boa tarde, né? Boa noite novamente. Fazendo a segunda parte aqui da live, debatendo sobre o PT, né? Sobre o Partido dos Trabalhadores. Estou tentando reconectar o Guilherme para a gente poder dar sequência aqui ao papo, né? Dar sequência aqui a nossa conversa sobre esse histórico, né, do Partido dos Trabalhadores e tudo que tem representado, né, tudo que ele tem significado para, digamos assim, dos trabalhadores ou mesmo pela aí Tudo reconectando. bom? Maravilha. Conecta. Estou aqui reiniciando essa segunda parte da live e explicando, né, para quem já vinha acompanhando ou está acompanhando agora, que estamos aqui fazendo esse breve histórico, né, do Partido dos Trabalhadores e explicando aí para as pessoas aquele, vamos dizer assim, outro lado da história do PT, né? Até para mostrar que ele não é aquele partido comunista, revolucionário que tantos falam ou que tantos, entre aspas, temem, né? Na verdade, ao longo da história, e isso você vai complementar com mais detalhes, com mais informações, ele foi um partido que acabou, por vários motivos e em vários momentos, sendo mais cúmplice do que adversário do grande capital, né? Exatamente. E que desde o começo nunca foi intenção do PT, conforme eu já falei no primeiro vídeo. É... Então, a gente teve assim, recapitulando, assim, a gente fez um histórico falando da fundação do PT, de qual foi a estratégia, que a estratégia nunca foi ser um partido comunista, mas foi um partido que lutasse por reformas como um fim em si mesmo, como por espaço dentro do Estado. E a gente falou dos anos 90, que é da troca da palavra classe para a palavra cidadão. E a gente chegou nos anos 2002, né, que foi a eleição do Lula. Fa falamos do maior alinhamento do, do PT ao regime. O PT não conseguiu romper com medidas liberais, né, que estavam sendo implementadas, romper até o final. Tanto é que o Lula discutiu uma reforma da Previdência, né, que gerou toda uma crise dentro do partido, gerou uma crise dentro da própria CUT, né, que é a Central Sindical dirigida pelo PT. Foi uma fase de que o Brasil estava num período de crescimento econômico capitalista, né, que a economia vai de crises e crescimento. E numa fase de crescimento, a burguesia permite algumas concessões. Mas são concessões que servem para que não são concessões que servem na verdade para frear a luta dos trabalhadores. E tem um conceito muito bom de um texto que eu li bem há muito tempo atrás que serve para frear as aspirações por direitos concretos, né? Mas só que a gente tem que sempre recapitular que também que é importante dizer que o efeito que essas concessões tiveram em alguns setores, tanto da classe trabalhadores e em alguns setores mais pobres, né? Que e a importância de defender
de defender que o Estado defender essas concessões, uma possível retirada delas do Estado, mas ao mesmo tempo não tá isso como se fosse um fim em si mesmo, mas sim para poder aprofundar isso, né? A gente teve um PT que fez concessões à direita, né? A gente teve um PT que fez concessões à direita, fez um pacto com os partidos da ordem, pacto, concessões essas que, por exemplo, que rifaram o direito ao aborto, né, para poder manter seu acordo com a igreja evangélica, com os setores da igreja, com os evangélicos, e a gente teve um aumento de postos de trabalho precário, como, por exemplo, a gente tem um exemplo disso, que como foi a construção civil, e a gente tem aquela famosa frase que o Lula que falava ao torno do direito, né, que os ricos nunca se tornaram tão ricos nesse país, né? E a gente tem no outros próprio elementos governo, também que entre aspas, de esquerda. E a gente tem outros elementos também que a gente poderia discutir, porque, por exemplo, o PT ele continuou pagando a dívida a dívida pública para os bancos. As privatizações que aconteceram no período anterior, elas não foram revertidas e não houve não foram revertidas e muito menos não teve um plano para poder aprofundar as estatizações dentro do que já tinham, ou seja, não se reverter às privatizações e não, muito pelo contrário, teve privatizações dentro do governo do PT. Não houve sequer um aprofundamento de direitos da classe, sem contar a precarização do trabalho, sem contar a terceirização que tinha na época do PT, né? E sem contar também falar que, assim, um argumento que, por exemplo, que mata alguns argumentos que falam que o PT é um partido comunista, é que não houve que a exploração do trabalho continuou, né? Então, a exploração do homem pelo homem continuou. Então, a gente não pode falar que vivemos num país que o PT foi um governo comunista, socialista ou qualquer coisa do tipo, né? Nada disso faria de fato sentido se for levar a sério o que significam os termos socialista ou comunista, né? Exatamente. E a gente faz uma seguinte pergunta, né? O Brasil, país de todos, é possível a gente construir um país de todos que vai desde o banqueiro até o trabalhador pobre? Aí teve aí teve 2016, né, que foi o período do golpe do golpe, né, que aconteceu institucional, que teve o objetivo de aplicar ataques mais duros que o PT já estava fazendo, né? Por quê? Porque você começou a ter uma fase de... O período de crescimento que estava marcado já não estava existindo mais, e a gente tinha um período de crise, tanto crise econômica, não dos moldes, como falam, como se o Brasil estivesse uma situação parecida como há anos anteriores, como tivesse a Grécia, mas a gente tinha um período de crise econômica e um período de crise política e uma crise de representatividade. As manifestações de junho de 2013, por exemplo, foi
algo bem marcante, né, na história do país. E por que a burguesia queria que precisou dar um golpe no PT? Porque o PT, ainda que estivesse que estivesse servindo aos interesses dessa mesma classe dominante, é um partido que não dá para você igualar o PT ao que é um PSDB, ou que é um PMTB, ou que é um Aliança, ou PSL. Porque é um partido que tem uma base social de movimento social e de trabalhadores, que existe uma pressão muito forte para o PT não aplicar essas medidas de ataque mais profundamente, entendeu? Ainda que o PT implementou ataques contra a classe trabalhadora. Ou seja, a burguesia não viu mais interesse no PT. Aí começou todo aquele discurso, né, que tudo que para mim é um discurso bastante despolitizado, que tudo era culpa do PT. Que até hoje a gente ouve, né? Até hoje que a gente ouve. Ao mesmo tempo, a gente pode falar que o PT ele não organizou uma luta séria contra o golpe institucional. Não fez aquele devido chamado, que o povo chama trabalho de base em trabalhadores e movimentos sociais, para poder literalmente parar o Brasil contra as medidas, contra o que estava acontecendo. Eu lembro de uma frase muito bem, né, do senador Lindenberg Faria, né, um senador bastante conhecido, quadro do PT, que ele dizia... Eu lembro uma frase que me deixou muito marcado na época, no sentido negativo. Dizia que a Dilma iria sair de cabeça erguida, né, do Congresso perante o golpe institucional que aconteceu. Ou seja, na época, eu tinha entendido que essa frase do senador Lindenberg Faria, que ele já estava dando um processo de golpe institucional como assim, nós já perdemos, né? E assim, nós já perdemos sem lutar. Então, o que acontece? O PT ele, na verdade, é aquele velho ditado, né? Prefere perder os anéis em vez de perder os dedos, né? O PT preferiu perder o governo para que tivesse uma luta contra o golpe institucional que questionasse o próprio regime e ele a si próprio, né? E a gente sabe o que foi o governo do Temer, né? Medidas de ataque aos trabalhadores, reforma da Previdência, né? Teve aquele grande absurdo que fala do grande acordo nacional, o grande acordo nacional o com o vice da Dilma, né? Diga. Que foi o mesmo Temer, vice da Dilma. Os escândalos de corrupção, teve a morte, que é importante falar, da Marielle Franco. Ou seja, pelo menos a sensação que eu tinha na época, a sensação que eu tenho, que era absurdo atrás de absurdo acontecendo. A pergunta que eu faço motivos tinha de sobra para ter mobilização. Motivos tinha de sobra para ter luta nesse país, né? E não teve por quê? Por causa dessa integração que o PT fez, né? Que o PT do PT, por conta da sua estratégia, né? Que depois mais para frente a gente vai abrir algumas discussões que eu gostaria de fazer. Você teve a prisão inconstitucional do Lula, né? Que não teve uma batalha, que ainda que o Lula estivesse solto, está solto agora, mas ainda respondendo a processos, não teve uma batalha efetiva do PT
E a gente sabe o objetivo que foi a prisão do Lula, não foi no judiciário, o Sérgio Moro não prendeu o Lula para combater a corrupção, mas sim para poder tirar ele do jogo eleitoral. E isso favoreceu o adversário do PT, que foi o Bolsonaro. Chegamos ao governo do Bolsonaro. A gente é um governo de extrema-direita, cuja agenda de ataque aos trabalhadores se aprofunda. Houve um avanço da pauta das pautas de extrema-direita que declara. E agora é A um gente pode falar do governo autoritarismo. que é uma direita que não tem medo de ser direita, né? Porque os outros ainda vinham Um com aquele governo. papinho de centro, né? Esse ele tem Uhum. orgulho de dizer que é direita, né? E a gente, tipo, declarações de vamos fuzilar a petralhada, né? E de além do envolvimento além do envolvimento da família Bolsonaro com os assassinos da Marielle, e a gente cabe a pergunta, cadê o plano de luta do PT? Porque assim, é muito absurdo acontecendo, né? E agora, mais recentemente, a gente tem o problema da crise pandêmica, da crise da pandemia, junto com a crise econômica, né? Que o, que o, que o Bolsonaro, né? Com qualquer discurso, vamos ter que pensar na economia, prefere coloca o lucro dos grandes capitalistas em primeiro lugar e faz milhares de trabalhadores voltarem para literalmente irem para o abate, né? Como gados, ao dizer que você tem que trabalhar, voltar para o posto de trabalho, né? Porque pegar aquele discurso que todo mundo vai pegar a, a, a Covid, Covid. a saúde, a saúde sucateada, assim, dinheiro indo para os bancos, acordo com o Cetrão, e a gente tem um discurso de negacionista. E a gente cabe fazer a pergunta de novo: e a CUT? Cadê um plano de luta, um plano de guerra que a CUT tem que organizar, que a CUT tinha que organizar contra essa situação que está sendo imposta, né? Por que eu falo isso? Porque, assim, se o PT, se a CUT quisesse, e outros movimentos sociais, eles têm sim uma força social capaz de mudar a correlação de força existente e colocar uma correlação de força que é mais favorável ao país, aos trabalhadores, né? Uhum. Assim, ainda que esse partido cumprisse um papel traidor, assim, é inegável a gente dizer que qualquer luta cuja a gente queira ser maioria, a gente vai ter que exigir que a gente vai ter que exigir, a gente vai ter que se direcionar ao PT, porque vai ter que envolver o PT, se direcionar ao PT, forçar o PT a se mobilizar, forçar o PT a lutar. E até agora a estratégia do PT tem sido uma estratégia de freio aos trabalhadores. A gente A impressão que dá é que o PT está querendo guiar, digamos assim, as supostas vitórias deles, tudo na base da eleição, não tudo na uma luta de fato na rua, né? Parece que o PT só quer agora derrotar o bolsonarismo através das eleições, né? Se é que isso vai acontecer de fato, né? tipo, sabe, sei lá, qual país que a gente vai encontrar em 2022. E tem outros elementos que a gente precisa falar aqui. Assim, inúmeras greves foram dirigidas pela CUT e a central sindical preferiu o caminho de fazer acordo, traindo a greve dos trabalhadores, né? E, por exemplo, um exemplo disso bem claro é a categoria de professores do Estado, da qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte dela. E
que assim, durante anos o PT não traiu essa categoria, desmoralizando ela, entendeu? E não vale a pena lembrar que o PT foi um partido que né, visto por muita oportunidade de mudança. E ele se. E na verdade ele fez parte desse regime. E isso levou muito mais à desmoralização desse partido. Acho que esses são os elementos que a gente poderia discutir sobre o PT. Obviamente que não dá para fazer uma discussão mais aprofundada, mas sigamos com as perguntas, questionamentos que você tiver, ou quem estiver assistindo estiver também. E um dos grandes questionamentos, né, até para a gente voltar a essa questão que a gente acabou de tratar, o PT e leia-se a CUT, né, não estão travando aí uma luta conforme eles poderiam ou deveriam estar de fato travando, né? Mas isso, né, na sua colocação, aí a grande pergunta é: será que eles querem fazer essa luta? Se perguntar para um dirigente da CUT, será que eles de fato querem fazer essa luta? Esse aqui é o principal problema. Querer, eles não querem, né? Porque eles, como eu falei, eles fazem parte desse regime. Um questionamento ao regime um questionamento ao regime que eles fazem parte, que eles têm privilégios desse regime. Então, querer, eles não querem, né? Mas, como eu disse, é a maior central da América Latina. Qualquer mobilização que a gente é contra o governo, que é preciso, a gente tem que pensar, a gente vai ter que uma hora pensar na CUT, vai ter que uma hora ter que pensar no PT, né? De como forçar a esses dirigentes a mobilizarem a sua base, fazer frente única com os setores de trabalhadores que são dirigidos hoje com o PT, pelo PT, para poder travar uma luta contra o governo. Senão, qualquer coisa fora disso, a gente não vai ter uma maioria significativa para poder lutar contra o governo Bolsonaro, né? Vai estar sempre, como se diz, dividido, né? Uhum. Mas essa aproximação também ela é complicada, né? Porque o PT também acaba usando dessa aproximação ou dessa tentativa da esquerda de fazer, digamos, essa mobilização como forma de dizer que tem um suposto apoio, né? Que de fato ele não tem. Não é porque a gente aproxima do PT contra pautas mais conservadoras que a gente necessariamente está apoiando o PT como um todo, né? Não, Então, só fazer uma pequena só o fazer uma pequena oportunismo correção. petista também é complicado, né? Só fazer uma pequena correção. Não é se aproximar do PT para lutar contra essas pautas, é se aproximar da base social que o PT tem para poder organizar a luta. Mas isso, obviamente que isso pode acontecer, né? Mas aí caberia dos setores independentes de esquerda do PT, que existem hoje no país, a denunciarem, a tentarem mostrar para os trabalhadores quem é quem, que esse aqui é o PT e esse aqui é a gente, vem com a gente. Isso aí é questão de fazer política. Como fica na visão de vocês o papel do PT ou esse discurso, né, de tentar se opor ao governo Bolsonaro e os governadores petistas ou aliados, né, do PT acabarem tendo as mesmas políticas que os que apoiam
ou eventualmente apoiam o Bolsonaro? Um tremendo de absurdo, né? Porque mostra que ao PT, como eu falei na live anterior, adotar uma estratégia de, de conquistar espaço dentro do Estado para poder conseguir algumas supostas concessões, o PT acabou diretamente governando aos interesses da classe dominante. Isso leva a uma desmoralização maior de setores que é, inclusive, da própria base social do PT, mas leva a uma desmoralização maior dos trabalhadores, porque leva a uma desconfiança total, porque os caras estão fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo, ou seja, mais uma traição da lista imensa que o PT faz contra a classe trabalhadora nesse país. Aí entra outro lado complicado, né? E principalmente do ponto de vista das eleições. Uma coisa que eu acho que você disse que realmente deveria ser feito, essa aproximação com a base petista, que é diferente do PT partido, né, do PT direção, mas muitos partidos, como por exemplo algumas alas do PSOL, né, entre outros grupos de esquerda, têm se aproximado do PT como um todo, né, até com intenções eleitorais. Isso bagunça muito, né, a mentalidade do trabalhador comum, né? Bagunça exatamente, porque ele não vai saber diferenciar quem é o PSOL, quem é os setores do PSOL e quem é o PT. Isso prejudica, inclusive, a imagem do PSOL, porque o PSOL é visto, né, como um partido que é o puxadinho do PT, né, como muitos falam. Por quê? Porque não sabe se diferenciar de outros setores de outros setores setores petistas. Precisa ter uma diferenciação. E é outro problema também que é o seguinte, que assim, quando a gente fala de fazer frente única, a aproximação da base social dessa base social do PT, não cujo objetivo para poder lutar, para poder se mobilizar. Não é para as eleições, como infelizmente está fazendo, por exemplo, o deputado Marcelo Freixo. Tem que ser uma coisa mais ampla, né? Uhum. Aí uma questão complicada, né? Afinal de contas, desde o tempo que, como já falamos, inclusive na primeira parte da live, é do histórico do PT agir dessa forma, né? É do histórico. Inclusive, essa confusão, né, na cabeça dos trabalhadores, seja ela proposital ou não, mas acabou, em grande parte das vezes, favorecendo o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Uhum. E o Partido dos Trabalhadores também, assim, pelo que eu vejo, conseguiu ganhar um fôlego por setores novos também, que eu lembro que, que conhece o PT pós-golpe, o PT governo Bolsonaro e do que o PT governa. Eu lembro de uma postagem de uma amiga minha que deve ter seus 20, 21 anos de idade, que diz que brincando que esse discurso e o PT e o governo do PT, que tinha 10 anos de idade. E não deixa de ser verdade, né? Tem muitos setores da própria juventude que enxergam um outro PT em vez desse PT governo, PT histórico de traição. Por isso é importante esse debate também.
Seria uma dúvida que outros costumam colocar também. Será que ainda cabe dar alguma credibilidade para o PT partido no geral? A esquerda ainda deve ter alguma credibilidade, alguma esperança de renovação por parte do PT? Não, porque hoje existe uma burocracia dentro do partido bastante enraizada e que é bastante enraizada que é incapaz da gente fazer uma disputa para poder tirar essa burocracia de lá e que envolve interesses, inclusive de interesses de grandes empresários, tudo mais e é um partido que já mostrou para a classe que é um partido traidor. Então ou seja, a experiência com o PT ela já foi feita, então não tem motivo de ter dar mais uma credibilidade ao partido. Compreendo. O... Como as outras forças de esquerda poderiam tentar se fortalecer de forma mais independente? Porque o que parece, né, pelo menos, é que todas, grosso modo, ainda tem alguma dependência, mesmo que indireta, aí do PT, né? Ou pelo menos é Opa, o que a direita tenta mostrar, né? você, você falou uma coisa bastante interessante, que inclusive eu ia dar um informe depois de um evento que está acontecendo, que vai acontecer na Argentina, mas que é um evento que vai acontecer na América Latina inteira e nos Estados Unidos, que na verdade eu acredito que os setores independentes hoje que se mobilizam contra o Bolsonaro e, como eu falei na primeira live, que lutam pelo fora Bolsonaro e fora Mourão, organizar um polo independente, uma ala independente, para poder organizar as lutas e para poder exigir uma frente única, fazer uma frente única com essa base social que o PT tem, para poder organizar a luta. E a partir desse polo de trabalhadores, iniciar uma discussão estratégica, teórica, dentro desses grupos, para ter um partido, para poder chegar em síntese, para poder formar um partido em comum, né? Na Argentina, já que você citou, isso, na Argentina existe a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, que é formada pelo um partido chamado PTS, pelo PO, que é o PTS, Partido dos Trabalhadores Socialistas, PO, que é o Partido Obreiro, a Esquerda Socialista, e o MST, que não é o MST daqui, é o Movimento Socialista dos Trabalhadores, e também e outras forças também entregam nessa frente, que é o PSTU, que é o mesmo PSTU daqui do Brasil. E na próxima semana vai ter uma conferência onde que eles vão chamar todos os partidos independentes dos trabalhadores que organizam as lutas e tudo mais, para poder iniciar uma discussão estratégica, para poder chegar em síntese, para poder ter atuações mais em conjuntas e debates para uma possível formação de partido. Eu acredito que essa iniciativa tomada pela frente dos trabalhadores, de esquerda e dos trabalhadores, que agora é a frente de esquerda dos trabalhadores de unidade, eles nessa frente de esquerda elas tinham essa iniciativa tinha que ser tipo expandida, inclusive aproveitar também que acho que setores da esquerda brasileira tinham que se juntar aqui, por exemplo, a gente tem muita presença do PSTU, né, ou do PSOL, e acho que seria importante
esses setores de esquerda se unirem, a se proporem fazer esse debate, porque a realidade exige. Perfeitamente. Deixa eu ver aqui uma pergunta do seu Rubens. Se o PT não é de fato um partido, ou melhor, se o PT é um partido de esquerda, digamos assim, grosso modo, esquerda light, né, como alguns chamam, e mesmo assim foi difícil para ele enfrentar a direita no Brasil, como vai ficar para os verdadeiros partidos de esquerda? Eu acho que ele quis dizer, se para o PT já foi difícil, imagina para o restante, né? Então, assim, acho que a gente precisa perguntar assim, como que enfrenta a direita, né? Acho que essa Uhum. pergunta tem que ser, que na verdade organizando os trabalhadores para poder lutar contra a extrema direita e as medidas da extrema direita. Isso se faz com trabalho de paz, isso se faz com mobilização. O PT não fez isso, né? Precisa ter um partido que, que tenha essas mobilizações como um dos seus objetivos, né? Ou seja, precisa, em outras palavras, podemos dizer que precisa ter vontade política de fazer. E é possível fazer, se mobilizar. Porque, assim, a classe trabalhadora, ela se mobilizou contra a ditadura militar, né? Por que a classe trabalhadora não poderia se mobilizar contra o governo do Bolsonaro, né? Não é nenhum absurdo, né? Não é nenhum absurdo. Vamos ver. O PT ele ainda é o partido, digamos, que inspira, né, pelo menos no plano das ideias, né, a, a luta da esquerda aqui no Brasil, na América Latina, e foi o partido que mais elegeu deputados federais. Em contrapartida, o PSOL elegeu algo em torno de 10, se eu não me engano, e PSTU, PCO, entre outros, não elegeram ninguém. Então, mesmo que apenas a questão eleitoral não seja importante, mas como dar uma alavancada aí na disputa eleitoral também, né? Que, afinal de contas, Mas, no Congresso, pelo menos por enquanto, no Congresso é onde as coisas ainda são decididas, né? então, eu acho que vamos lá. Acho que tem várias questões para a gente tratar assim. Primeiro que é, é óbvio, é claro que as eleições elas têm sua importância e que eleger parlamentares tem a sua importância. Mas isso não pode ser como isso não pode ser como ter isso como objetivo em si mesmo, né? Que era como o PT fazia. Faz, É né? que, que o PT faz. Isso não pode ser como um objetivo em si mesmo. E ter parlamentares de esquerda, sim, seria importante, porque para poder usar o parlamento, o Congresso, como uma tribuna para organizar as lutas, ter um lugar para onde falar, ter uma pessoa para onde falar. Voltamos de novo àquele um exemplo da Argentina. Na Argentina, a esquerda ela tem bastante expressividade parlamentar. E por quê? Porque primeiro que pela atuação delas nas lutas, né? Tanto é que um deputado, o chamado Nicolas Telcânio, ficou em quarto nas duas últimas eleições da Argentina. E, e isso só foi possível porque essa frente de esquerda esteve organicamente presente nas lutas dos trabalhadores, entendeu?
e teve uma prática distinta à prática do que o regime quer. Ou seja, os trabalhadores argentinos, tanto é que o Nicolas Telcânio já levou bala de borracha para poder defender trabalhador. Ou seja, então os trabalhadores, para fazer os trabalhadores enxergarem que esse é o cara, para ter uma diferenciação. Então é importante, sim, ter parlamentares, mas com qual objetivo e como que a gente vai ter. Perfeitamente. Com essa possível, talvez ainda, apesar do que a gente vê aí nos noticiários, né, nas redes sociais da vida, eu não sei se ainda é muito cedo para dizer que o governo Bolsonaro, ou que o bolsonarismo está em colapso, está em crise, mas vamos considerar que esteja, né? Que para as próximas eleições ele, enfim, tá pro beleléu. Será que o PT pega de volta, digamos assim, ou deve surgir coisa nova? O PT pega de volta as eleições é um cenário que está muito, para mim, particularmente, está muito nebuloso. Primeiro que assim, que o bolsonarismo está em crise, mas ele não morreu, né? Pelo menos o que dá para perceber é a possibilidade do bolsonarismo se reinventar, né? A gente vê, por exemplo, que, com essas mais de 80 mil mortes pelo coronavírus, que o Bolsonaro, para poder se livrar da sua culpa, fala coloca uma desculpa bastante absurda, que o STF tirou a sua autonomia, que a culpa das mortes é pelos governadores, que é um negócio que é tanto juridicamente questionável, mas também como politicamente mais questionável ainda. Então ainda tem muita poeira nesse caminho. Uhum. Será que o PT, embora a gente, como você disse, eu concordo, apesar do cenário nebuloso, será que o PT ainda tem gás aí para voltar ao que era antes? Voltar como que era antes, como assim? Voltar ao governo? Governo que ele fazia, com esse discurso de governar para todo mundo, a mesma linha que ele mantinha nos governos Lula e Dilma. Então, base social ainda tem o PT, porque, como eu falei, é um dos maiores partidos da América Latina e por conta da sua base social. Então, ter como fazer isso, tem. Existe essa possibilidade, mas como eu falei, assim, o cenário de 2022, pelo menos como que eu vejo, está muito incerto ainda. Mas depende também do que pode acontecer, se futuramente se vai ter alguma mobilização, se vai ter um rechaço mais em massas do governo Bolsonaro, enquanto que o PT pode capitalizar isso para ele. Mas hoje existem várias possibilidades de eleição que vão desde do PT até o Mandetta, até o Sérgio Moro. Tá tudo muito incerto ainda. Uhum. O PT, então, dificilmente faria a famosa autocrítica, né? Isso a gente já poderia descartar, né? Então, existem várias pessoas que falam para o PT fazer autocrítica. Uma delas é o senhor Fernando Haddad, né?
Mas, assim, que autocrítica que a gente vai fazer do PT? Vai ser uma autocrítica que vai discutir, que vai chegar na raiz do problema? Né? Porque não adianta fazer autocrítica e não questionar a raiz do problema, entendeu? Até Inclusive porque o uma... próprio Haddad, se fosse fazer uma autocrítica dele também, ele não quer, né? É exatamente isso. É... Então, precisa discutir qual é essa autocrítica que precisa fazer também. Mas acho que é bem impossível, porque por causa do atrelamento que a direção do PT tem com o regime e que essa direção não quer perder isso, entendeu? Então tá aí, realmente uma situação mais complicada. Vamos caminhando aí para o final da nossa live, né? E Queria, deixar aqui aberto para as nossas considerações finais. se eu pudesse, eu queria dar um recadinho. Amanhã vai ter uma outra paralisação dos entregadores de aplicativo, né? Que aconteceu uma no dia primeiro, Uhum. que é por reivindicações, por aumento do dinheiro que eles recebem por viagem, por estar acontecendo em aplicativos desligamentos de punições assim absurdas e indevidas, e que e que isso e teve a primeira luta, né, no dia primeiro, e agora vai ter uma segunda luta no dia amanhã. E falar também que amanhã vai ter uma outra live, mas dessa vez eu entrevistando o André. Que A gente vai fazer um invertido aqui. o invertido aqui, que vai ser um papel inverso, na qual vamos falar sobre a liberdade de imprensa dentro do governo Bolsonaro. A imprensa em si, mas a liberdade de imprensa também, que é um tema bastante que ganha, para mim, tem contornos assim bastante peculiar do que e que seria importante, seria interessante travar. Mas acho que se a gente pudesse fazer considerações finais, não sei se você vai abrir para perguntas, se tem mais gente perguntando ou não. Não, de perguntas aqui não tem mais não. Eu acho que se a gente pudesse fazer uma consideração final, acho que tem que colocar a importância da fundação, a importância de ter uma alternativa que preze pela independência de classe de fato e que organize a luta que organize a luta contra esse sistema e que caminha essa luta pelo fim desse sistema de exploração, coisa que o PT poderia ter feito antigamente, mas não fez por conta da sua estratégia, que foi se integrar a esse regime, não combater ele de fato. Em linhas gerais, superar as, digamos, incoerências do PT. Seria a saída para a esquerda. Seria superar as incoerências do PT. Exatamente. Perfeitamente. Teve uma pessoa que entrou aqui, ele até. Pena que ele acabou não ficando para ver até o final. Ele é o Zé Carlos, que é dirigente da CUT aqui no Vale do Paraíba. Ele até poderia ter feito algumas colocações aqui para discussão, né? Ainda mais justamente por ser alguém da CUT, mas infelizmente acabou tendo um contratempo. Mas quero agradecer aí ao Zé Carlos e todos os demais que puderam acompanhar e assistir aqui a nossa live. E fica futuramente o convite para um debate, né? Que Exatamente. seria bastante interessante também. Lembrando que aqueles que não puderam assistir agora, né, ou não puderam ver tudo na íntegra, o vídeo vai ficar disponível aqui nas nossas páginas, então fica tranquilo aí para assistir um outro horário. Né?
O primeiro vídeo vai estar, foi salvado? Foi. Tá salvo aqui. Tá salvo? Perfeito. Tá. Eu acho que é isso e até amanhã com a live, né? De Que vamos liberdade de imprensa. inverter os papéis. Perfeitamente. Doutor Guilherme, um abraço então e até amanhã. Até amanhã.